dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos iniciar nossa aula de hoje com um novo assunto, certo? A área, das figuras, Nós estamos vendo figuras geométricas, planas, os polígonos. E hoje a gente vai estudar como calcular a área dessas figuras, certo? Em planilhas quadriculadas. Vocês podem acompanhar aí o assunto na página 162, certo? Nós temos aí medidas de superfície. A área, observa o piso da sacada de um apartamento, que foi coberto com azulejos. Podemos observar aqui, a quantidade de azulejos. Aí pergunta quantos azulejos foram utilizados para cobrir essa superfície. Você vai responder aí na primeira questão. Aí diz assim, assim como medimos comprimentos, também podemos medir superfícies, Tomando o azulejo como unidade de medida de superfície, o número que você respondeu na questão anterior corresponde à área da sacada, ou seja, a área vai ser a medida, dessa superfície, certo? E se essa medida foi utilizada para, a área foi utilizada para ser medida em azulejos, um azulejo, então a área seria, a quantidade de azulejos que teria nessa sacada, certo? Isso vai depender da unidade de medida que nós vamos utilizar. A unidade que nós vamos utilizar inicialmente vai ser, o quadrinho, na malha quadriculada, certo? Então, cada quadrinho, ele vai representar, a medida da área daquela superfície. Se nós tivermos 5 quadrinhos, então a área vai ser 5, quadrinhos, correspondente àquela figura, certo? Dentro da malha quadriculada. Na segunda questão, nós temos assim, tomando o quadrinho, como unidade de medida, determine a área de cada uma das figuras, Nós temos aqui na letra A, letra B e a letra C. Se a unidade de medida da área vai ser o quadrinho, então qual vai ser a área dessa primeira figura aqui, A quantidade de quadrinhos, certo? Você vai contar a quantidade de quadrinhos que nós temos aqui, colocar aqui que vai ser a área, certo? Se tiver 2 quadrinhos, a área é 2. Se tiver 6 quadrinhos, a área é 6. Se tiver 20 quadrinhos, a área é 20, certo? Vocês vão contar a quantidade de quadrinhos e colocar aqui. Letra A, B e C. E na terceira questão, pergunta que estratégia você utilizou para determinar a área da figura. Que estratégia a gente utiliza? Faz a contagem, da unidade de medida. Se a unidade de medida é um quadrinho, então eu conto quantos quadrinhos a figura tem, certo? É essa estratégia que eu utilizo para mim descobrir a área da figura, em uma superfície quadriculada, certo? Na página 163, nós vamos ter outra figura grande, que vai ter 4 cores, certo? Nós vamos ter, na cor amarela, na cor vermelha, na cor roxa e na cor azul, certo? Aí diz assim, a figura a seguir foi composta de algumas peças do tangram, que foi desenhado sobre uma malha quadriculada, Considerando cada quadrinho desta malha como unidade de medida, determine a área de cada peça, Aí o que é que você vai fazer? Você vai contar quantos quadrinhos temos, e colocar a área. Por exemplo, da amarela. A amarela vai ser bem grande, O que é que você vai fazer? Você vai contar a quantidade de quadrinhos, quadrinhos inteiros, certo? Você conta a quantidade de quadrinhos inteiros. Depois que você terminar de contar os quadrinhos inteiros, você vai juntando as metades. Essa metade com essa vai dar um quadrinho, certo? Então, primeiro, vamos fazer essa daqui, da vermelha, A vermelha nós vamos ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos inteiros, Agora os pedaços eu vou juntando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8, 9. Então, de vermelho eu vou ter 9 quadrinhos. Então, a área
área da parte vermelha vai ser 9, certo? Primeiro eu conto os quadrinhos inteiros, depois eu vou juntando as metades. Duas metades vai formar um quadrinho, certo? E assim você vai fazer com as outras, né? Com as outras cores. Nós temos aqui a azul, né? E a vermelha, né? No caso nós temos duas partes vermelhas que você vai contar só como uma, certo? Você conta só como uma partezinha vermelha. Não precisa contar a quantidade de quadrinhos todas, não, certo? A letra B, nós temos aí, ó. Qual peça tem a maior área, né? A maior área, pessoal, vai ser aquela que tem a maior quantidade de quadrinhos, certo? Depois que você fizer aqui toda, né, toda a contagem, aí você vai colocar aqui a que tem a maior quantidade de quadrinhos. E a menor quantidade de quadrinhos também, né? Você vai olhar aqui qual é a que tem menos e vai colocar. Pela figura dá pra gente saber já qual é a maior e a menor, né? Que tem a mesma quantidade, ó. Vão ter duas figuras, né, de formatos diferentes, que vai ter a mesma quantidade de quadrinhos, certo? Você vai colocar aqui. Aí na letra D diz assim, ó. Podemos afirmar que todas as figuras com a mesma área têm o mesmo formato, né? Vocês vão ver aqui que tem duas figuras de formatos diferentes que têm a mesma quantidade de quadrinhos, viu? Então essa resposta D aqui, você já vai saber que não, né? Não é obrigado uma figura ter a mesma quantidade de quadrinhos e ter o mesmo formato, certo? Aí diz assim, ó, converse com o professor sobre a questão e resiste o que vocês concluíram, né? Você vai justificar. Por que a figura, né, pode ter, né, a mesma quantidade de quadrinhos, né, e não ter o mesmo formato, certo? Você vai justificar. Bom, pessoal, continuando a nossa explicação da atividade de casa, né, nós vamos ter aí na página 164, a questão 2, né, observando as letras, né, nós podemos observar aí na malha, né, 4 letras, L, C, F, I. Sem contar os quadrinhos, estime qual é a letra que representa a maior área e a menor, você vai colocar aqui. Depois você vai fazer a contagem e vai dizer a quantidade, né, de quadrinhos que cada letra tem. E na terceira questão, você vai considerar o triângulo, né, como a unidade de medida e vai desenhar um polígono que tenha 24 triângulos de área, certo? Você vai pintar 24 triângulos formando, né, uma figura na questão 3, certo?